irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Quero falar da minha alegria de poder estar aqui com os irmãos nessa casa, nessa manhã. Como o nosso irmão missionário Carlos Eduardo falou, nós estamos servindo como presbítero ali na primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una, onde também o nosso irmão se encontra nos ajudando, trabalhando conosco nas congregações. E ele cometeu o erro de me chamar nessa manhã para trazer a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã, rapidamente, dentro do horário que me foi avisado, sobre a graça do Senhor Deus, que além de nos chamar pela graça para uma nova vida em Cristo Jesus, também nos dá a oportunidade de sermos suas testemunhas, de podermos transmitir a palavra do Senhor, sermos seus anunciadores, e sobre qual deve ser a nossa postura diante desse privilégio. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ver os versículos 22 até o verso 30. João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Todos os irmãos encontraram? Amém. Amém? Vou fazer a leitura desse texto. Peço a atenção dos queridos irmãos. João 3, de 22 a 30. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de nós considerarmos o que esse texto nos ensina, é necessário fazer alguns esclarecimentos a respeito de algumas informações que o texto traz. A primeira delas está no capítulo 2, verso 22, quando o evangelista João nos diz que Jesus foi para a terra da Judeia. Na verdade, Jesus, nessa ocasião, já estava na Judeia. Se você voltar para o capítulo 2, versículo 13, você vai encontrar a informação de que Jesus havia celebrado a Páscoa em Jerusalém, que ficava na província romana da Judeia. Jesus já estava na Judeia. O que os comentaristas acreditam é que João quer nos dizer que depois da Páscoa, o Senhor Jesus Cristo, se dirigiu para o interior da Judeia, para a zona rural, para as zonas interioranas da província da Judeia. Uma outra informação que precisa ser pontuada por nós está ainda no versículo 22, quando João nos diz que ali ele permaneceu e batizava. Bom, se você conferir o capítulo 4, versículo 2, você vai encontrar a informação de que Jesus pessoalmente não batizava ninguém. Era, na verdade, os seus discípulos que batizavam. Mas o importante é que João quer que nós vejamos aqui, irmãos, que a partir desse momento no ministério de Jesus começou a haver dois batismos em concorrência. O ministério de Jesus passou a incluir a prática de batismos através de seus discípulos, mas, conforme os versículos 23 e 24 do nosso texto nos informam, João Batista continuava a batizar. Começou a haver, então, batismos em concorrência. O batismo de João Batista e o batismo do Senhor Jesus. Algumas outras informações que merecem destaque. Uma delas está no versículo 25. O texto vai nos dizer que os discípulos de João se envolveram em um debate com um judeu. O texto não nos diz, o evangelista João não nos dá a informação de que judeu era esse, muito embora alguns comentaristas acreditem que se tratasse de um dos discípulos de Jesus. Talvez não um dos 12, mas talvez do grupo mais abrangente daqueles que seguiam ao Senhor Jesus, talvez um dos 70.
Eles discutiram, o texto nos informa ainda no verso 25, a respeito da purificação. Novamente, João não nos dá informações detalhadas do tema desse debate que foi travado entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Entretanto, o tema da purificação do Evangelho de João já havia aparecido no capítulo 2, verso 6, lá na ocasião das bodas em Caná da Galileia. João já havia nos dito que havia algumas talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Se você conferir depois o Evangelho de Marcos, capítulo 7, você vai encontrar a informação de que os judeus praticavam muitas formas de batismos, de purificação. Alguns comentaristas acreditam que o debate entre os discípulos de João e esse judeu, possivelmente um discípulo também de Jesus, foi travado em torno da questão da purificação judaica. Ou seja, se o batismo que João Batista estava procedendo, se o batismo que ele estava realizando, era um batismo que se encaixava às tradições de purificação judaicas. O fato é que João não está muito preocupado em nos oferecer os detalhes acerca desse debate. O importante, na verdade, a respeito de tudo isso, irmãos, é o que está no versículo 26. Perceba que o que os discípulos de João Batista levaram daquele debate não foi o assunto do debate, não foi o tema daquela discussão, mas sim algo que eles perceberam depois daquele debate. Verso 26. Eles foram ter com João, os discípulos de João Batista foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo, eles estão se referindo ao Senhor Jesus, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. O versículo 22 já havia nos dito que o Senhor Jesus Cristo, por meio de seus discípulos, já havia começado a batizar. E todos lhe saem ao encontro. E todos lhe saem ao encontro. No final das contas, o que chamou a atenção dos discípulos de João Batista era o fato de que as multidões estavam começando a deixar de seguir a João Batista para seguir o Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que aqui nesse versículo 26 há um exagero, já que os discípulos dizem que todos lhe saem ao encontro. Isso não é verdade, porque se você olhar o versículo 23, você vai ver que o evangelista João diz que para lá, ou seja, para o batismo de João Batista, concorria o povo e era batizado. Ou seja, João Batista ainda estava batizando muitas pessoas, ainda havia uma multidão seguindo a João Batista, mas a verdade é que já nesse ponto as pessoas estavam começando a deixar de seguir a João Batista para seguir o Senhor Jesus Cristo. A prova disso está no versículo 1 do capítulo 4. Veja aí, João capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ele estava batizando mais discípulos do que João. Então veja que o que nós temos aqui é um momento em que o ministério de Jesus está começando a eclipsar, está começando a ocultar o ministério de João Batista. Percebam que o texto, irmãos, e é interessante percebermos isso, o texto guarda para nós uma ironia. Versículos 23 e 24 nos dizem que João Batista havia ido para algumas regiões onde havia muita água. Ou seja, nós podemos dizer com certa segurança que João Batista estava se preparando para receber mais pessoas. Ele foi para um lugar onde havia muita água. Jesus Cristo, por outro lado, parecia estar fazendo um movimento contrário. Ele estava em Jerusalém, no capítulo 2. Agora, o texto nos diz, capítulo 3, verso 22, que ele havia ido para o interior da Judeia. E o capítulo 4, verso 3, dos versos 1 a 3, na verdade, vai nos dizer que quando Jesus Cristo ficou sabendo que ele estava começando a ficar famoso, que os fariseus souberam que a sua multidão já era maior do que a de João Batista, ele se afastou ainda mais de Jerusalém e foi para a Galileia. Então vejam que enquanto João Batista buscava lugares onde houvesse mais água, certamente para receber mais pessoas para o batismo, Jesus estava se distanciando cada vez mais de Jerusalém, se distanciando das multidões. Mesmo assim, a multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo já era maior e crescia, ao passo em que os discípulos que seguiam João Batista diminuíam. E é exatamente isso, irmãos, que causa incômodo nos discípulos de João Batista, e é exatamente essa queixa que no verso 26 eles vão levar ao seu mestre.
Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Perceba que há aqui uma acusação de ingratidão. Aqueles discípulos de João Batista estão dizendo ao seu mestre: olha, Senhor, aquele homem que chegou depois do Senhor, que foi batizado pelo Senhor, a respeito de quem o Senhor deu testemunho, ele já quer sentar na janela. Se fosse na nossa época, nós diríamos assim. Ele já está batizando. Ele está eclipsando o seu ministério. O Senhor não vai fazer nada? Percebam que a tentativa dos discípulos de João é mover o seu mestre a fazer alguma coisa, a impedir o que estava acontecendo, a conter aquela debandada de discípulos que abandonavam João Batista, passavam a seguir o Senhor Jesus Cristo. No entanto, meus irmãos, a resposta de João Batista, do último dos profetas da Antiga Aliança, que está aí nos versículos 27 a 30, vai nos mostrar que a atitude de João Batista foi exatamente a contrária. Ele vai nos dizer nesses 4 versículos que sim, era verdade o que estava acontecendo, ele estava começando a perder seguidores, seu ministério estava começando a minguar. Esse é o último texto em que João Batista vai aparecer no Evangelho de João. Nós sabemos que depois ele será preso e depois morto. João Batista vai reconhecer isso, mas ele vai dizer que era exatamente assim que deveria ser. E, meus irmãos, a relevância desse texto para nós, em especial nós que estamos envolvidos no trabalho do Senhor, que estamos envolvidos no manejo das coisas de Deus, que estamos trabalhando na seara do Senhor, a relevância desse texto é elevadíssima, porque nós corremos o mesmo risco dos discípulos de João, principalmente na época em que nós estamos vivendo, por causa da pandemia, em que nossos ministérios, nas nossas igrejas, tiveram que recorrer às redes sociais. A mesma tentação que se abateu sobre os discípulos de João Batista se abate sobre nós. Aquela de nos recusarmos a aceitarmos muitas vezes perdas no ministério. Eu tenho, irmãos, o receio de dizer, mas ao mesmo tempo me parece ser uma verdade inescapável, que nós temos vivido uma época em que o ministério tem muitas vezes se tornado uma vitrine. E os servos do Senhor têm, em alguns momentos, buscado muito mais as visualizações do que fazer, muitas vezes, o seu dever na proclamação da palavra do Senhor. Nesses 4 versículos, nos versos 27 a 30, João Batista vai nos mostrar, então, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa atitude diante do fato de que nós somos mensageiros do Senhor. Esses 4 versículos podem ser divididos coerentemente em 3 partes. Em primeiro lugar, João Batista vai nos mostrar um fato que deve ser reconhecido. Isso está no versículo 27. Em segundo lugar, João Batista nos apresentará uma postura que deve ser assumida por nós. Versos 28 e 29. E por último, no versículo 30, João Batista nos apresentará uma decisão que deve ser tomada por todos nós quanto ao nosso ministério. Por isso eu quero pensar nesses 3 pontos com os irmãos nessa manhã. Rapidamente. Em primeiro lugar, João Batista nos mostra um fato que deve ser reconhecido. Vamos ler todos o versículo 27, por gentileza, todos juntos? Vamos lá? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Esse é um fato que deve ser reconhecido. Meus irmãos, se houve alguém, ou se havia alguém que podia dizer isso, era João Batista. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Já que tudo que João Batista era, lhe havia sido dado pelo céu. Se você lembrar bem, você vai recordar que sua mãe, Isabel, era estéril. Lembram disso? Não podia ter filhos. Foi por obra divina que João Batista nasceu, e ainda antes de nascer, ele foi comissionado para a obra que vai ser descrita inclusive nesse texto. Antes do seu nascimento, o anjo anunciou que ele seria o último dos profetas da Antiga Aliança, que ele seria o precursor do Messias. E até mesmo o nome de João Batista não foi escolhido por seus pais. Foi o anjo que disse: o nome do menino será João. Então, se havia alguém que podia dizer isso, era João Batista. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. É óbvio que João Batista está falando aqui, meus irmãos, do seu ministério.
Ele não havia recebido o seu ministério como profeta, como o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele não havia recebido isso por merecimento próprio, mas lhe havia sido dado diretamente do céu antes mesmo que ele nascesse. E é exatamente esse fato que João Batista lembra aos seus discípulos. Eu não sou profeta por merecimento próprio, mas me foi dado dos céus. E esse, meus irmãos, é o fato que deve ser por todos nós reconhecido. Nós não temos o direito por nós mesmos de pregarmos a Escritura. Ensinar, pregar, liderar o povo de Deus não é um direito que nos acomete, mas é uma graça que é dada soberanamente pelo Senhor. Nós não somos merecedores de transmitirmos a palavra do Senhor. Ele é que nos dá essa graça por sua própria bondade. Lembremos, irmãos, que o Novo Testamento nos fala de pregação e de ensino como sendo dons. Dom de ensino, dom de pregação. E lembre-se você que a palavra dom no grego tem a mesma raiz da palavra graça. Caris, graça, dom. Pregar, falar do Senhor Jesus Cristo não é algo que nós conquistamos pelo nosso próprio mérito, mas é uma graça, mas é um presente que nos é dado diretamente do céu. O que João Batista está dizendo é que a sua missão não havia sido conquistada por ele, mas havia sido dada graciosamente pelo Senhor Deus. E era o próprio Deus que definia os termos da sua missão. Não competia a João fazer aquilo para o qual ele não havia sido chamado, mas tão somente cumprir com a missão que do céu lhe havia sido dada. Como o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, na sua primeira carta aos Coríntios: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Essa é a primeira coisa, portanto, que João Batista nos ensina, que há um fato a ser reconhecido. Esse fato é que o privilégio de trabalharmos na obra do Senhor não foi conquistado por nós, mas nos foi dado graciosamente pelo Senhor Deus, esse privilégio. E essa, meus irmãos, é a beleza do Evangelho. É que além de nos salvar, a seres humanos pecadores como nós, a depravados como todos nós, o Senhor Deus ainda nos dá o privilégio de nós, como vasos de barro, sermos anunciadores do seu nome, ainda que nós não mereçamos. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Esse é um fato a ser reconhecido. Em segundo lugar, João Batista vai nos mostrar que há uma postura que deve ser assumida, e isso está nos versículos 28 e 29. Vamos ler todos de novo, por gentileza? Vós mesmos sois testemunhas de que Deus diz: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da volta do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Até aqui. A imagem da qual João Batista está se apropriando aqui, irmãos, é do casamento judaico. A figura do amigo do noivo aqui era o que hoje nós conhecemos como padrinho de casamento. Mas, ao contrário da nossa época, em que o padrinho de casamento é um cargo honorífico, quando a gente vai se casar, nós convidamos pessoas próximas para ocuparem esse cargo. Na época de Jesus, no casamento judaico, o padrinho principal, ele não era simplesmente uma figura honorífica ali, mas ele tinha uma função. O padrinho de casamento, chamado aqui de amigo do noivo, ele tinha como função, como tarefa, organizar o casamento. Competia a ele providenciar todos os preparativos para a festa, providenciar que tudo estivesse pronto para a ocasião da celebração do casamento. E a principal função do amigo do noivo, do padrinho, era preparar a câmara nupcial onde o casamento seria consumado. Era impedir que a câmara nupcial fosse de alguma maneira violada. Isso fazia, meus irmãos, com que o amigo do noivo, com que o padrinho, tivesse certa proeminência no casamento judaico durante algum tempo. Durante algum período, a figura que tinha maior visibilidade no casamento judaico era o padrinho. Ele era o organizador de tudo aquilo ali. Mas o seu período de evidência era, no entanto, precário.
durava apenas um tempo, era provisório. Quando o noivo chegava à festa, o padrinho, o amigo do noivo, aquele que havia organizado toda a festa, era sua função agora retirar-se, sair de cena, para que as pessoas agora concentrassem suas atenções na figura principal, que era o noivo. Então percebam que João Batista está se apropriando dessa figura para falar do seu próprio ministério. Assim como o amigo do noivo tinha como função preparar tudo e preparar a câmara nupcial para o noivo, para a chegada do noivo, João Batista disse que essa foi a sua função, como precursor do Senhor. É o que ele diz no versículo 28, parte final. Mas fui enviado como seu precursor. João Batista havia sido chamado, profetizado já no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, profeta Malaquias, como uma voz que prepararia o caminho do Senhor, que prepararia o terreno para a chegada do Senhor. E é interessante que no relato do nascimento de João Batista, essa sua função vai ser declarada de maneira expressa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17. Lucas, capítulo 1, versículo 17. O anjo está falando aqui sobre o ministério que João Batista iria exercer quando nascesse. Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e, preste bem atenção agora, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Perceba como a função de João Batista é exatamente a função que o amigo do noivo tinha no casamento judaico. Ele tinha como função preparar a noiva e tudo mais para a chegada do noivo. É exatamente isso que João Batista faria. Ele iria habilitar para o Senhor que viria após ele um povo preparado, um povo habilitado. E é exatamente disso que João Batista, meus irmãos, está falando aqui. Ele está dizendo aos seus discípulos que sua função não era ser o noivo, mas ser tão somente o amigo do noivo, aquele que prepararia o terreno para a chegada do Senhor Jesus Cristo. E perceba que principalmente no verso 28, principalmente no verso 29, João Batista vai dizer que essa sua missão já havia se cumprido. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que João Batista está dizendo é que o fato de que o ministério de Jesus estava começando a superar o seu próprio ministério era o sinal de que sua missão se aproximava do fim. Ele já havia preparado o terreno para a chegada do Senhor Jesus Cristo e agora Cristo estava começando a levar o seu ministério adiante. Era natural, portanto, que agora ele ofuscasse, que ele agora ocultasse a sua imagem para que a de Cristo aparecesse. Essa consciência, meus irmãos, de João Batista quanto a quem ele era e qual era o seu ministério, fica muito clara no versículo 28, quando ele diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Perceba que João Batista já havia dito isso no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 20. João, capítulo 1, verso 20. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. O que João Batista está dizendo é que ele não podia, por causa da missão que lhe havia sido dada, ele não podia tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Ele não podia querer se tornar o Cristo. Ele era apenas o precursor do Cristo. Ele era o amigo do noivo, mas não o noivo. Ele não podia querer tomar a noiva para si. Se você lembrar do relato lá do livro de Juízes, você vai lembrar que o episódio que causou o início da ira de Sansão contra os filisteus foi que um de seus companheiros se casou com a sua ex-esposa. Não foi assim? Porque isso era considerado um ato de traição. Era considerado um ato de traição. O melhor amigo do noivo tomar a noiva para si. João Batista está dizendo, eu não farei isso, eu não sou o Cristo, eu sou apenas o seu precursor. Meus irmãos, é bem verdade que a função de João Batista, ou o seu ministério, foi único na história. Ninguém nunca mais irá desempenhar exatamente o que João Batista fez, já que o Senhor Jesus Cristo já apareceu, já veio à terra para exercer a sua obra expiatória. Ele não mais necessita de precursores no sentido em que João Batista foi. Mas há um certo sentido, meus irmãos, em que nós também temos que tomar tudo isso que João Batista está dizendo para nós.
a tarefa da pregação, do ensino, coloca sobre nós, meus irmãos, certa visibilidade. Certa visibilidade. Assim como o amigo do noivo, o padrinho de casamento, durante um tempo, tinha sobre si os holofotes, assim como ele era visto como figura principal durante um certo período, assim também, meus irmãos, como pregadores, nós também temos colocado sobre nós certos holofotes. Está aqui duas câmeras, aqui dois celulares que não me deixam mentir. Existe certa visibilidade que recai sobre o pregador. O seu nome é dito, a sua imagem é contemplada. Mas, meus irmãos, assim como João Batista disse que era necessário que, em certo momento, a sua figura se ocultasse para que a de Cristo aparecesse, nós temos que ter a mesma atitude. O ministério no campo, nas igrejas, trará sobre nós certa visibilidade. As pessoas nos cumprimentarão na porta da igreja. Mas nós não podemos deixar, meus irmãos, com que isso ofusque a figura do Senhor Jesus Cristo. É necessário desaparecer do ministério para que Cristo apareça. É necessário ocultar a nossa própria figura para que a de Cristo possa ser vista na simplicidade com que nós nos conduzimos. Em segundo lugar, há uma postura que deve ser assumida. Nós não somos, meus irmãos, o Cristo. Nós não somos o noivo, mas nós somos tão somente seus precursores em um certo sentido. Somos seus anunciadores. Nós nos pomos de pé diante dos homens para apontar para ele, para dizer que há um noivo muito rico que pode trazer tudo aquilo que os descrentes precisam e em quem eles podem encontrar salvação completa e definitiva. Há um fato a ser reconhecido: o homem não tem nada que do céu não lhe seja dado. Há uma postura que deve ser assumida: nós não somos o Cristo, o noivo, mas seus anunciadores. Em terceiro lugar, há uma atitude, há uma decisão que deve ser tomada. Versículo 30, vamos ler todos, por gentileza. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Convém que ele cresça e que eu diminua. Um comentarista chamado Leon Morris disse que esse versículo 30 contém algumas das maiores palavras que já saíram dos lábios de um homem mortal. Convém que ele cresça e que eu diminua. O interessante, irmãos, é que muitas vezes nós tiramos esse versículo do contexto. É um versículo muito citado. É um dos ditos de João Batista que são muito conhecidos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas nós precisamos considerar essa fala, meus irmãos, dentro do contexto no qual ela está inserida. João Batista está falando do seu próprio ministério. Convém que o meu ministério diminua, se isso é necessário para que o de Cristo cresça. O real sentido dessas palavras é exatamente esse. Convém que o meu ministério diminua, contanto que isso seja necessário para o crescimento do ministério do Senhor. Perceba então que João Batista está falando de uma decisão ministerial. Ele está disposto a sacrificar seu próprio ministério em favor do de Cristo. Meus irmãos, caminhando para o final, realmente quero encerrar. Houve um pregador do século XIX em Londres chamado F.B. Meyer. Não sei quantos já ouviram falar dessa pessoa, F.B. Meyer. Ele foi um bom pregador, ele era um pregador talentoso. Só que, para o azar, entre aspas, dele, ele foi contemporâneo de Spurgeon. E aí não tinha como competir. Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E os historiadores dizem que, em alguns domingos, F.B. Meyer, ele abria a igreja para fazer o culto, e ele ia para a frente da igreja e ficava ali esperando as pessoas chegarem, e ele via as carruagens. A gente está falando do século XIX. Ele via as carruagens passando lotadas das pessoas indo para o templo metropolitano, na cidade de Londres, para ouvir Spurgeon, claro. E aí ele teve que conviver com esse problema de a sua igreja, muitos domingos, estar vazia, ao passo em que a igreja de Spurgeon estava mais do que lotada. E depois de algum tempo, o F.B. Meyer teve que lidar com esse mesmo dilema, porque ele se tornou contemporâneo de um outro pregador chamado Campbell Morgan. E aconteceu a mesma coisa. As pregações de Morgan, as pessoas lotavam os ambientes onde ele ia, e F.B. Meyer, conquanto fosse um bom pregador, não conseguia seduzir as multidões. Houve algumas ocasiões em que Morgan e Meyer, Campbell Morgan e F.B. Meyer,
eles pregaram na mesma conferência. E aí, às vezes, Campbell Morgan pregava primeiro e o auditório ficava lotado. Quando terminava, que era a vez de Merrill ir embora. Ele pregava com o auditório quase vazio. E, meus irmãos, esse desafio na vida de F.B. Meyer trouxe a ele um problema muito grande, que foi a inveja. E ele confessa isso nos seus escritos. Ele começou a lidar com inveja muito grande de Campbell Morgan. Ele murmurava contra o Senhor porque não tinha o mesmo sucesso que Campbell Morgan tinha. Até que, quando ele já estava bastante consumido com esse problema da inveja, ele resolve confessar esse pecado ao Senhor Deus. Ele toma a decisão de começar a colocar diante do Senhor esse problema e rogar ao Senhor por ajuda, por recuperação quanto a isso, para que ele fosse livre desse pecado. E ele conta nos seus escritos, no seu diário especialmente, que o Senhor começou a trabalhar na mente, no seu coração, e ele começou a ter uma mudança de atitude. Ao invés de reclamar para com Deus a respeito do sucesso de Spurgeon e de Campbell Morgan, acompanhado do seu insucesso, ele começou a orar por esses pregadores e pedir a Deus que Deus aumentasse ainda mais o seu ministério. Começou a orar por Campbell Morgan para que Deus levasse ainda mais pessoas. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, começou a trabalhar no coração dele. Ele começou a sentir alegria pelo ministério de Campbell Morgan. E aquilo que era murmuração se tornou júbilo e regozijo. Ele começou a comentar com as pessoas: você viu a pregação de Campbell Morgan ontem? Foi tremenda, foi sensacional. Deus está usando esse homem. Ele começou a orar por Campbell Morgan e se alegrar com o sucesso do ministério do seu, entre aspas, concorrente. E, meus irmãos, o que aconteceu foi que Deus continuou a abençoar o ministério de Campbell Morgan. Sua igreja começou a crescer, começou a lotar cada vez mais, até um ponto em que as pessoas não conseguiam mais ouvir os sermões de Campbell Morgan por causa do número de pessoas. E aí as pessoas iam para a igreja dele aos domingos, não cabia mais, e as pessoas começaram a ir embora e procurar outra igreja. Que igreja? A igreja de F.B. Meyer. E a igreja dele também ficou lotada aos domingos. Esse é um caso, meus irmãos, de alguém que pôs em prática isso. Importa que eu diminua, contanto que o Senhor Jesus Cristo cresça. Meus irmãos, e nós vemos que isso também acontece com João Batista. Ele diz aqui: convém que ele cresça, que eu diminua. Em outro texto, João Batista vai dizer que ele não se considerava digno de desatar as sandálias do Senhor Jesus Cristo, mas, entretanto, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que dentre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista. Já que é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que aquele que se humilhar será exaltado. Há uma decisão, meus irmãos, a ser tomada. Nós precisamos estar dispostos a diminuir conquanto que o Senhor Jesus Cristo cresça. Se isso representa diminuir nossos próprios ministérios, isso deve ser aceito por nós, conquanto que Cristo seja mais visto e glorificado pelos pecadores através do nosso desaparecimento. Que esse seja, meus irmãos, que esse seja o espírito com o qual nós trabalhamos na obra do Senhor. Não haja, meus irmãos, em nós, em qualquer um de nós, qualquer sombra de soberba ou raiz de amargura que venha a afetar o nosso relacionamento com o Senhor, mas que no desempenho da obra nós reconheçamos que tudo isso nos foi dado graciosamente pelo Senhor, que nós somos tão somente seus anunciadores e que nós precisamos diminuir para que o Senhor Jesus Cristo possa ser visto em toda a sua glória por aqueles que precisam enxergá-lo pela fé. Amém, irmãos? Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos vocês. Essa é a minha oração em nome de Jesus.